Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Hermenêutica. Esse curso é promovido pela Escola Bíblica de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Essa é a nossa segunda lição. Na verdade, nós vamos dividir essa lição em duas partes. Então, essa é a primeira parte da lição 2. Aqui cabe novamente a pergunta que fizemos na última aula. Por que você está aqui? Certamente, se você chegou até aqui, se você tem participado das nossas aulas online, ou se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em aprender um pouco dessa ciência e também dessa arte, que é a hermenêutica, ou seja, a interpretação da Bíblia. E temos aqui o nosso objetivo. O nosso objetivo é que você, ao final desse curso, você seja capacitado a estudar e interpretar a Bíblia, usando os princípios de interpretação, e que não apenas você seja capaz de interpretá-la, mas também de aplicá-la ao seu dia a dia, de modo que você seja abençoado e também possa abençoar outras pessoas. Então, dentro dos nossos objetivos, o que nós vamos ver ao longo desse curso, apenas repassando, aprender a observar e interpretar corretamente a Bíblia, aplicar esse ensino à sua vida e desenvolver a cada dia mais o desejo pelo estudo das Escrituras, pelo aprofundamento no estudo da Palavra de Deus. Como dissemos, essa é a nossa segunda lição, que nós vamos dividir em duas partes, em dois vídeos. Esse é o primeiro vídeo. E aqui vamos avançar um pouco mais nos princípios de interpretação da Bíblia, na primeira parte. Na segunda parte falaremos da questão do método, ou questões relacionadas ao método ou aos métodos de estudo da Bíblia. E aqui cabe, mais uma vez, colocarmos algo que muitas vezes nos chega através de pessoas que conhecemos, muitas delas, inclusive, ou a maioria delas, não creem na Palavra de Deus, não acreditam que a Bíblia é a Palavra de Deus. Quando nos questionam, ora, mas a Bíblia não é um livro humano, escrito por seres humanos, escrito por homens? Você já deve ter ouvido essa expressão, esse questionamento, que na verdade é uma maneira de confrontar a autoridade da Bíblia. Na prática é isso. E nós podemos responder, sim, a Bíblia é um livro humano, é um livro natural, ele é uma obra de mãos humanas. Na verdade, a Bíblia não é um livro, mas é um conjunto de livros que compõem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas considerando, dentro do senso comum, a Bíblia como um livro, de fato, é um livro escrito por homens. E não poderia ser diferente, até porque se não tivesse sido escrita na linguagem humana, dentro do contexto dos escritores bíblicos da época, usando a linguagem humana, como nós poderíamos compreender a revelação? Então, de fato, ela é um livro que tem gramática, estrutura, forma literária, aliás, várias formas literárias, figuras de linguagem, gêneros literários, narrativa, poesia, profecia, parábolas, provérbios, diversas características diferentes. E tudo isso é importante para o estudo da palavra. Precisamos entender isso, o elemento humano, quem escreveu, para quem foi escrito, como foi compreendido e como pode ser compreendido hoje. Mas ela é também um livro divino, é um livro espiritual. Nós, cristãos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas vem a pergunta, se ela é a palavra de Deus e por isso deve ser lida e estudada como um livro que tem autoridade, porque parte de Deus, como ela pode ser ao mesmo tempo humana e divina? E mais, como ela sendo humana e ao mesmo tempo divina, pode ser também inerrante? Cremos que a Bíblia não contém erros. Na verdade, a nossa falta de compreensão da Bíblia é que nos leva a interpretá-la muitas vezes de maneira errada.
mas ela em si é um livro inerrante, não contém erros porque é fruto da inspiração. E aqui está de fato o segredo, aliás a própria palavra de Deus diz isso. Ela foi inspirada por Deus. Deus, através do seu Espírito Santo, usou homens, cada um em seu tempo, em seu contexto histórico, na sua geração, com suas características, limitações. Eles foram usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo para registrar a revelação. Não que Deus tenha feito um mero ditado, embora em alguns momentos ele de fato diga aos profetas, por exemplo, para que escrevam aquela palavra, mas não que a Bíblia seja um ditado de Deus, mas Deus usou os homens com todas as características, pessoas comuns como eu e você, mas mediante a inspiração do Espírito Santo, para que registrassem a sua palavra inerrante, que hoje temos o privilégio de conhecer e estudar. É importante que fique claro isso. A Bíblia é de fato um livro humano, mas é também um livro divino que contém a palavra inerrante de Deus. Aliás, contém não, é a palavra inerrante de Deus. Na última lição, nós falamos sobre princípios gerais de interpretação. Só que há outros princípios que são mais específicos, digamos assim. Hoje nós vamos falar, nessa primeira parte da nossa aula, da nossa lição, sobre os princípios gramaticais de interpretação. Por que os princípios gramaticais são importantes? Porque a linguagem humana tem características próprias de cada idioma. Sabemos que a palavra de Deus foi escrita em pelo menos 3 idiomas, a maior parte em hebraico, uma pequena parte do Antigo Testamento em aramaico e o Novo Testamento escrito em grego, que era a língua franca, a língua usada no mundo conhecido da época. E podemos começar com esse princípio aqui que é muito importante. Eu queria chamar sua atenção. Ele é central. A Escritura, ou seja, a Palavra de Deus, tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. E aqui isso pode gerar algum questionamento, talvez você esteja pensando aqui, mas cada um não pode interpretá-la de maneira diferente? Cada pessoa, ao se aproximar da palavra, não terá a sua própria interpretação? Eu não posso interpretar de uma maneira e você está me ouvindo interpretar de outra? Aí há uma confusão que precisa ser esclarecida. Em primeiro lugar, nós não estamos falando, quando falamos em interpretação individual, nós estamos confundindo uma coisa com a outra. O que nós estamos falando é de aplicação. Então, a Bíblia tem inúmeras aplicações. Um mesmo texto pode ter várias aplicações. Aplicações que dependem do momento que você está vivendo, depende do que Deus quer falar para você, depende da sua necessidade, do seu estado de espírito, de como o Espírito Santo pode lhe iluminar naquele momento para compreender a palavra e aplicá-la à sua vida. Então podemos dizer que realmente a Bíblia tem muitas aplicações, poderia dizer até infinitas aplicações. Mas interpretação é outra coisa. Interpretação é a busca do sentido. Então a Bíblia e cada uma das suas passagens, livros, tem apenas um sentido. E a interpretação, a hermenêutica, busca exatamente descobrir esse sentido, que é basicamente o sentido para os leitores da época. Para quem foi escrito aquele livro? A quem foi dirigida aquela carta, aquela epístola? A quem se dirigia aquela profecia? Então, quando nós entendemos isso, nós estamos fugindo de um erro. Por quê? A interpretação será única e, na maioria das vezes, pelo menos, deverá ser tomada literalmente, a não ser que o texto indique que é figurado. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas esse sentido que é único
pode ter várias aplicações na minha vida e na sua vida, que é o que o Senhor faz a cada dia ao nos falar quando lemos a palavra e buscamos a sua vontade. Mas entenda isso, a Escritura tem somente um sentido. Porque se tivesse vários sentidos, cada pessoa poderia escolher o sentido que mais lhe agradasse ou lhe conviesse. Isso faria com que nós fôssemos os juízes e não a palavra de Deus com autoridade. Nós teríamos a autoridade e não é isso que nós cremos. Seguindo um pouco, interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. É claro que aqui nós temos um desafio, porque nós temos, por exemplo, em relação ao Novo Testamento, 2000 anos de distância histórica. Temos aí 20 séculos. Temos livros que foram escritos em grego, que não é a nossa língua, embora o português beba da fonte, sim, da língua grega, de certa forma, mas não é o nosso idioma, nós não sabemos falar grego ou não compreendemos grego. Tá? E o Antigo Testamento é mais desafiador ainda, porque estamos falando de textos 2000 anos, 1500 anos antes de Cristo, alguns deles. Por isso, é um desafio buscar entender o sentido da palavra ou das palavras do autor no tempo em que ele escreveu. Mas isso é fundamental. Por exemplo, quando Paulo escreveu a sua carta, a primeira carta aos Coríntios e também a segunda carta aos Coríntios, ele estava se dirigindo a uma igreja histórica que existia numa cidade chamada Corinto, que fazia parte do Império Romano, mas que era profundamente relacionada com a cultura grega. Ali há a expressão de preocupações pastorais. Havia problemas naquela igreja, problemas de toda ordem, toda sorte. Precisamos entender o que Paulo queria dizer para aqueles irmãos. E é óbvio que, ao compreendermos isso, podemos dali extrair princípios gerais para nós hoje, como Igreja do Senhor, e para cada um de nós como cristãos, hoje em dia, para a minha vida e para a sua vida. Mas Paulo escreveu aquela carta não para mim e para você, mas para a igreja que estava na cidade de Corinto. Um outro ponto, interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Quando nós lemos uma frase, encontramos uma palavra, muitas vezes aquela palavra ela é fundamental para a compreensão do sentido. Precisamos entender aquela palavra não como uma palavra isolada, mas qual é o sentido dessa palavra em relação àquela frase, em relação ao seu contexto. Quando, por exemplo, a Bíblia fala em salvação, precisamos entender que em alguns contextos, especialmente no Antigo Testamento, o autor está falando de salvação não no sentido espiritual como nós interpretamos hoje, mas em livramento da morte, por exemplo. Livrar da morte, livrar do perigo. Então, ele via isso como salvação. O que é salvação? É a ação de Deus para me livrar, para me resgatar. É claro que esse sentido ele se amplia espiritualmente, chegando ao sentido que nós encontramos, na maioria das vezes, no Novo Testamento, que é a vida eterna, a salvação eterna, a salvação das nossas almas, digamos assim. Então precisamos entender a palavra dentro do contexto da sentença em que ela se encontra. E da mesma forma, a passagem em si, ou seja, aquele conjunto de sentenças, que pode ser um parágrafo, pode ser um capítulo, um trecho de um livro, precisa também ser interpretado em harmonia com o seu contexto. Esses dois pontos eles são muito importantes, porque se eu tirar a palavra ou a passagem do contexto, eu corro o risco de fazer com que ela diga o que ela não está dizendo. É muito comum, você já deve ter ouvido alguém dizer que
Muitas vezes as pessoas usam a Bíblia como um pretexto. Ao tirá-la do contexto, usam a Bíblia como pretexto para justificar ou as suas ações ou as suas palavras. Infelizmente é comum vermos pessoas, inclusive nos púlpitos de algumas igrejas, pregando de uma forma completamente descontextualizada, forçando o sentido do texto para dizer aquilo que ele quer dizer. Isso com certeza não é uma prática saudável em termos de interpretação. Avançando um pouco, aqui, no primeiro ponto lá em cima, nós dissemos que a palavra deve ser tomada literalmente, a não ser que, dentro do contexto, você compreenda que ali há figuras de linguagem, há imagens figuradas. A Bíblia usa muitas vezes metáforas, comparações, símiles, analogias, alegorias, que precisam ser interpretadas como linguagem figurada. Então, um exemplo aqui, quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Um exemplo disso, por exemplo, é quando Jesus, lá no Evangelho de João, declara: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou a água da vida, eu sou a porta das ovelhas. É óbvio que ele não está dizendo que ele é um pão ou que ele é água no sentido literal, ou que ele é uma porta. O que ele está querendo é fazer uma comparação a partir de características desses objetos inanimados que o descrevem. Então, o pão vivo que desceu do céu é aquele que de fato vai satisfazer a fome espiritual de todo ser humano. Ele faz a comparação: os vossos pais comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Mas esse pão, o pão vivo que desceu do céu, que é ele, aquele que comer desse pão terá a vida eterna. Então, ele está usando uma figura aqui, comparando-se ao pão que satisfaz. Da mesma forma, a água que mata a sede, quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Diferente da água que sai do poço, lá da conversa dele com a samaritana, quem beber dessa água voltará a ter sede. Então precisamos entender isso. E precisamos estar atentos, porque muitas vezes, ao longo do texto, aparecem também expressões figuradas. E avançando um pouco mais, também, quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada figurada também. Um exemplo disso, Jesus manda um recado para Herodes, e ele diz assim: ide dizei àquela raposa. É claro que ele não estava dizendo que Herodes era um animal, uma raposa, mas ele estava ali buscando usar uma expressão que caracterizaria Herodes. Qual é a característica de uma raposa? A raposa é furtiva, a raposa ela engana, a raposa ela rouba, é mentirosa. Seria isso. Em suma, Jesus estava querendo usar essa expressão para demonstrar o caráter de Herodes. E nós fazemos isso também no nosso dia a dia, na nossa linguagem coloquial, o tempo inteiro. E a Bíblia contém esse tipo de expressão também. E aqui nesse outro ponto, esse outro princípio gramatical de interpretação, nós começamos a entrar em algo que nós vamos ver ao longo do curso, creio que teremos oportunidade. Falando de parábolas. As principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere somente essas principais partes e figuras quando estiver tirando conclusões. Isso aqui é uma regra que se aplica à interpretação de parábolas. O que é uma parábola? Jesus usou parábolas muitas e muitas vezes. Ele ensinou por meio de parábolas. A parábola é basicamente uma história, mas ela não é apenas uma história, no sentido de contar uma história com vários personagens. Não. Ele busca ali
na história, ensinar algo, um princípio espiritual. Ele usa a parábola para despertar o interesse, despertar a curiosidade, fazer com que as pessoas se aproximem e busquem entender o que ele está querendo ensinar. Jesus usou muitas parábolas. O problema é que muitas vezes nós olhamos para a parábola e ao invés de buscarmos o seu ensino principal, qual era o propósito de Jesus ao contar aquela parábola, nós ficamos procurando entender detalhes e tentando até atribuir sentido a alguns detalhes que, na verdade, fazem parte apenas do cenário daquela história que ele está contando. Um exemplo disso é a parábola do bom samaritano. Por que Jesus contou a parábola do bom samaritano? Jesus estava ali discutindo com os fariseus, os doutores da lei, e ele diz, falando a respeito da lei, ele diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele ensina isso. E aí ele é contestado, ele é confrontado. Um deles pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? Em outras palavras, você está falando aí de próximo, mas o que é o próximo? Aí Jesus conta a história exatamente para ilustrar de que próximo ele estava se referindo. Ou quem era o próximo? E o que significava colocar esse amor ao próximo em ação, ao contar a história do samaritano, que tem profundas aplicações para nós até hoje. Durante algum tempo, intérpretes da Bíblia, especialmente na Idade Antiga e também na Idade Média, olharam para essa parábola e, usando um método chamado método alegórico, que busca encontrar sempre um sentido em cada detalhe, especialmente das parábolas, interpretou essa parábola de uma maneira, digamos assim, bastante estranha. Por exemplo, o samaritano representa Cristo. Aquele homem que foi atacado pelos salteadores representa o pecador. A estalagem para onde o samaritano levou aquele homem e colocou lá sobre suas dispensas, pagando as despesas, representa a igreja. É atribuído um sentido para o animal, onde ele coloca aquele homem ferido para levar. É atribuído um sentido para tudo, cada detalhe, cada detalhe. Quando na verdade não é esse o propósito de Jesus. Jesus queria ensinar de maneira prática o que é amar ao próximo. Mas havia essa tentação de ficar procurando interpretar cada detalhe. E quando a gente vai nessa estratégia, digamos assim, nós corremos o risco de perder o sentido realmente principal daquela parábola. Então as parábolas precisam ser interpretadas dessa forma, buscando entender qual é o propósito primordial daquela história que está sendo contada. Da mesma forma, as profecias elas têm também características que justificam uma abordagem diferente na interpretação. Então, o primeiro ponto que nós colocamos aqui, interprete as palavras dos profetas no seu sentido comum, literal e histórico, a não ser que o contexto ou a maneira como se cumpriram indiquem claramente que tem sentido simbólico. Então, quando um profeta fala contra uma nação, ele está realmente ali dirigindo a sua profecia, seu oráculo, como a Bíblia fala muitas vezes, contra aquela nação, ou contra determinado povo. Então, a regra geral é essa. A profecia será literal e terá um cumprimento histórico. A não ser, obviamente, que no decorrer da profecia, ao longo da profecia, o profeta use símbolos. Então, ali encontraremos, sim, sentido simbólico. Então, muitas vezes temos lá o aparecimento de alguma figura nessa profecia, um prumo, por exemplo, o cesto com frutos de verão, que encontramos. Vários elementos simbólicos podem aparecer. Mas o princípio geral
ponto de partida é o sentido literal e histórico daquela profecia. E lembrando que o cumprimento das profecias pode ser por etapas. Muitas vezes nós encontramos profecias na Bíblia que já se cumpriram totalmente ou cumpriram-se parcialmente, terão um cumprimento futuro ainda. Por exemplo, há profecias na Bíblia que se referem a Jesus, que colocam na mesma profecia elementos da sua primeira vinda e também da sua segunda vinda. Então, a primeira vinda já se cumpriu, a segunda vinda ainda não se cumpriu. Por isso, falando aqui de maneira mais específica, parábolas e profecias precisam ser interpretadas de uma maneira específica, porque têm características específicas. Amados, nós vamos ficando por aqui, nessa primeira parte da lição 2 do nosso curso de hermenêutica. Espero que você tenha sido abençoado, estando aqui conosco. Rogo ao Senhor que lhe abençoe sua família e que nós estejamos juntos novamente, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.